preocupação. Imagina, se eu sei que vai acontecer algo de mal com o pastor Miguel quando ele estiver chegando em Olaria, eu falo, meu pastor, não vai para Olaria não. Só que Deus já falou com o meu pastor, já deu o direcionamento, já deu o discernimento para ele, falou, Miguel, eu quero você em Olaria. Eu estou utilizando essas pessoas só para que você saiba pelo que você vai passar. Não é para que você se acovarde, mas ainda assim a decisão está na mão do Miguel. Só que a soberania de Deus é maravilhosa. E aí, em Atos 25, Paulo, ele está fazendo a defesa dele diante de Festo, que é o governante ali, o responsável para poder julgar a causa dele. E ele fala o seguinte para esse camarada. Paulo respondeu, estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem, falando com Festo. Se de fato pratiquei algum mal ou crime, digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, já que apelou para César você irá. Então os judeus daquela época inventaram uma série de mentiras para Paulo, sobre Paulo, falaram que ele estava atacando o judaísmo, fazendo uma série de coisas. E aí, esse camarada aqui, o Festo, é até falado que para ele não perder ali os judeus, o que ele faz? Pô, vou pegar Paulo e vou dar uma chamada nele. Aí ele até fala assim, você quer que eu te leve para tal lugar para poder te julgar? Você quer dar uma chamada em Paulo? E aí Paulo tem essa defesa, ele fala, olha, eu não fiz nada de errado, estou sendo julgado pelo tribunal de César, isso e aquilo, então eu quero ser julgado por César. E aí Festo responde isso, já que apelou para César você irá. E irmãos, uma coisa que é muito comum acontecer na nossa vida é que quando algo aparentemente dá errado, depois de uma decisão nossa, depois que a gente toma uma atitude, a gente fica muito com aquela ideia de caramba, cara, por que eu fiz isso? Poxa, se eu tivesse feito tal coisa, poxa, se ao invés de eu ter ligado o interruptor, eu tivesse desligado, minha vida teria sido diferente. Caramba, se ao invés de ter desligado meu celular, eu tivesse na realidade colocado no modo avião, minha vida teria sido diferente. A gente tem essa mania. E olha só que interessante. Paulo pediu para ser julgado por César. Só que o Festo, ele fica assim, pô, beleza, vou mandar ele para diante do imperador, mas eu vou falar o quê? Eu vou mandar um cara diante do maioral e vou falar que ele está ali diante dele, por quê? Pô, eu tenho que pegar mais coisas, mais informações. Aí um homem chamado Rei Agripa, que era governante ali de uma parte acima da Judéia, o norte da Judéia, o Festo fala assim, pô, tem como você ouvir o Paulo também, por favor? Para a gente poder pegar mais informações dele e eu poder mandar ele diante de César com mais informações. Então Rei Agripa e sua esposa Berenice ouvem todo o parecer de Paulo. Então Paulo se defende, explica por que ele está sendo atacado pelos judeus. E aí no final ali, depois de ouvir tudo isso, Rei Agripa fala o seguinte, em Atos 26, 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu, peço a Deus que faça que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes, que Paulo estava preso. A essa altura levantou-se o rei, também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo, este homem não fez nada passivo de morte e de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. E aí, pessoal, olha que coisa interessante. Quantas vezes a gente não tomou algumas atitudes na nossa vida que a gente fala assim, caraca, mano, olha isso, cara. Se eu não tivesse feito tal coisa, eu já estava livre. Paulo, ele pode ter pensado, ou outras pessoas ali, na verdade, Paulo não, porque Paulo estava convicto do que ele tinha que fazer. Mas as pessoas estavam ali, como deve ter começado aquele burburinho. Paulo, você vê Paulo, né, cara? Podia estar solto agora, curtindo o retiro, tá indo lá para Roma porque falou demais. Olha só, linguarudo Paulo. E ia começar aquele se Paulo não tivesse falado, se Paulo não tivesse pedido para estar diante de César, estava solto, uma hora dessa jogando futebol,
vendo o jogo, ele está aí ó, curtindo. A gente se pega nisso muitas vezes. Por muitas vezes Deus dá uma convicção para a gente, para que nós façamos algo. Só que quando a gente começa a ser testado nesse algo, a gente, poxa, para que eu fui me meter nesse ministério, cara? Eu estava tranquilo, era só domingo de boa, agora eu tenho que ouvir isso, eu tenho que me envolver com gente, eu tenho que ouvir algumas piadinhas, eu tenho que... Quantas vezes a gente não é colocado diante desses assuntos, diante dessas decisões que nós tomamos, que a gente muitas vezes acha que é ruim. Só que a gente está firmado na rocha firme e inabalável que é Cristo. Então nós temos que entender que o propósito, acima de tudo, é a vontade de Deus. Por quê? Quando a gente olha para isso aqui, a gente vai pensar assim, caraca, Paulo deu um mole, né, cara? Se tivesse cara de boa, ele estava ali tranquilo. Só que olha só que legal. Aí Paulo está sendo levado para Roma, tranquilo, né? De avião, chega rápido lá, e nada, ele está indo num navio e tome viagem, e tome problema, e eles são arrastados por uma tempestade, e dá muita desgraça aos olhos humanos. Só que olha que interessante. Paulo, quando ele está nesse momento lá no barco, nesse navio, ele fala para aqueles homens, olha, fiquem tranquilos. Não precisa ninguém se desesperar, porque os caras já estão entrando em parafuso, gente. Sinceramente, eu tenho medo de mar, assim, muito grande. Tanto que eu não fico testando não, minhas habilidades de nado, não. Então, eu estou na praia, a aguinha aqui abaixo do peito. Agora eu fico imaginando, naquela época, com a iluminação muito menor do que o que a gente tem hoje em dia, os caras no mar, num navio, tome tempestade para um lado e para o outro, aquela coisa do navio vai afundar, vai naufragar, vai dar problema, então está todo mundo desesperado. Eu entendo o desespero desses homens. Só que Paulo ele fala o seguinte, mas agora, isso em Atos 27, 22, mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Então Paulo já deixa claro o seguinte, ó, está todo mundo aqui, eram mais de 200 homens lá, ninguém vai morrer, só o navio vai ser destroçado, mas ninguém aqui vai morrer. Por quê? Mas por que Paulo está falando? Porque Paulo era confiante nele mesmo? Não. Ele fala o seguinte, porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Amados irmãos, eu acho isso muito lindo e assim me deixa muito emocionado, porque nós seres humanos, a gente tem que tentar realmente cuidar da nossa vida da melhor forma possível, no que depende das nossas atitudes, das nossas decisões. Eu tenho que sim decidir, porque a palavra me ensina a ser um melhor cristão, a ser um melhor marido, a ser um melhor filho, a ser um melhor servo de Cristo. Então, no que tange a minha decisão, é minha decisão, eu tenho que tomar. Mas eu nunca vou poder esquecer da poderosa, soberana, divina vontade do Senhor. Porque se eu tomei aquela decisão, porque o Senhor assim o quis. Eu sei que é difícil a gente conseguir entender isso, porque a gente fala, mas como assim? Sim, Deus tem propósitos. Só que os propósitos de Deus, de uma forma muito miraculosa, que nós seres humanos a gente não consegue entender, está assim alinhado com as nossas decisões. Porque olha que coisa maravilhosa, Deus bota todos aqueles homens e a decisão de ir ou não para o local onde seria preso estava nas mãos de Paulo. Deus não colocou Paulo num transe, ele saiu andando sem querer, querendo, não. Paulo estava convicto de que ele deveria ir e que ele passaria por provações naquele momento. Ele falou, é isso, Senhor, é isso que o Senhor quer? Então tá ok, eu vou. Por mais que todo mundo não estivesse entendendo. Da mesma forma a gente vê isso com quem, né? Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo está falando aos 12, ele está falando, olha, eu vou ser entregue, eu vou morrer por vocês e tal. Pedrão, parceirão dele, coloca e fala, cara, para de ficar essas coisas, Senhor, pelo amor de Deus, como é que você vai morrer? Jesus Cristo percebe que aquilo ali era um ato de Satanás, que não é o mesmo que acontece com os homens que estão com Paulo, ele fala, é do pé, Satanás. Você não entende das coisas de Deus. Ó, passa para trás. Por quê? Porque por muitas vezes aquilo que Deus fala no nosso coração, que Ele nos direciona, que isso eu falo para vocês com total certeza, sempre estará alinhado com a palavra dEle. Por vezes eu, Davi, já errei em dizer que Deus estava me direcionando a algo que não estava na palavra dEle. Para a honra e glória dEle, o que eu fiz?
nada. Eu estava convicto, eu conversei com meu irmão uma vez, eu falei, não, já está certo, Diego, o problema que eu tive agora lá na Integral é certo, eu vou embora. Deus está falando no meu coração, glória. Está falando comigo, eu vou sair, pô. Deus tem alguma outra coisa, eu tenho que ir embora agora. Aí eu já decidido e afirmando que Deus, que a gente faz isso, né? Quando a gente quer tomar uma decisão, tomado pelo nosso próprio entendimento, a gente, primeira coisa para poder ratificar a autenticação ali é o quê? Falar que Deus está direcionando a gente. Porque se eu falar que é o Davi que está direcionando, está errado. Mas eu falo que é Deus que está me direcionando. Só que se Deus está me direcionando a isso, Ele vai confirmar na palavra dEle de forma nítida, clara, e sem que eu fique tentando traçar ali, né, as minhas próprias vontades. E quando eu olhava para a palavra dEle, eu não encontrava respaldo. Por mais que a minha vontade fosse outra, por mais que o meu entendimento fosse outro, eu falava, Senhor, a Tua palavra não corrobora com isso que está no meu coração, então não está certo. Amém. E o que eu fiz? Nada. Fiquei na minha. Muitas vezes é isso que a gente tem que fazer. Fica quieto, fica calmo. Amém. Dá ouvidos à voz do Senhor. Fica calmo, fica em paz, porque muitas vezes a gente vai estar esperando trombeta, fogo caindo do céu e eu não sei o suave que Deus está falando com a gente. Então fica calmo, fiquem quietos. E quando a gente olha para Paulo tomando essa decisão de ir para um local onde ele sabia que ele sofreria, e muito, porque Roma é onde Paulo morre. Mas olha que coisa maravilhosa, gente. Ele fala essas coisas e realmente Deus é um Deus fiel, que quando Ele fala, Ele cumpre. Ele leva Paulo e toda aquela tripulação e Paulo vai para Roma. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa. Paulo, quando chegou em Roma, ele foi tratado com dignidade. E falaram o seguinte, olha, Paulo, você vai poder ficar preso, mas na própria casa que você quiser para alugar. Você vai alugar uma casa, você vai comprar uma casa, você vai fazer o que você quiser. Você só vai ter um soldado aqui junto com você, que é o cara que vai estar te acompanhando. E durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus, Ele tem planos. E nesse momento que Paulo está preso, ele escreve cartas. Ele escreveu uma carta para a igreja de Éfeso, para a igreja de Colossos. Olha que coisa maravilhosa. Aquele homem, ele estava convicto de que a maior glória que ele podia ter era glorificar o nome do nosso Senhor. E olha só que maravilha, ele preso, escrevendo cartas, ele fazendo documentos, que para a honra e glória de Deus, hoje nós podemos pegar e ler. Se talvez Paulo tivesse livre, ele iria lá na igreja de Éfeso poder falar com aqueles irmãos pessoalmente, mas como ele não estava podendo ir, o que ele fez? Escreveu. Tudo isso é propósito do Senhor. Quem é que já não foi edificado lendo essas cartas? Essas maravilhas que o nosso Senhor preparou para a gente. Então, amados irmãos, a gente tem que ter convicção de que o nosso Deus guarda e o nosso Deus é soberano. O apóstolo Paulo, quando a gente olha para a carta aos Romanos, é interessante que a carta aos Romanos é o primeiro, eu até estava falando isso com a minha esposa, cronologicamente falando, é o primeiro escrito que temos no Novo Testamento, a carta aos Romanos. E é muito legal que o apóstolo Paulo ele fala pra caramba que está doido para ir em Roma, porque a igreja de Roma é conhecida em todos os lugares. E olha, Deus tem me impedido, tá? Deus tem me impedido de ir aí, mas eu vou. Se Ele me permitir, eu vou aí. Olha como é que Paulo chega lá, preso. Os planos dos homens não são os planos de Deus, mas nós temos que confiar que o plano de Deus é soberano e melhor, por mais que isso puxe até mesmo a nossa vida. Mas a gente tem que confiar no nosso Senhor. A gente tem que acreditar. Porque a maravilha que a gente vai ter quando realmente nós passarmos dessa para melhor é algo que é incomparável. O apóstolo Paulo via isso. O apóstolo Paulo se entregou porque ele sabia que o que o mestre dele havia feito por ele, aquilo ali não era mais do que obrigação dele. Mas eu não falo isso achando que é fácil, não. Não é fácil não, amados. Quando a gente tem que pegar a nossa carne e dobrar. Como o nosso amado diácono falou ontem. Vocês acham que foi fácil ele ter que receber um familiar que o machucou a família, que fez tantas coisas? Não é fácil não, amado. Não é fácil porque é o momento que a gente é colocado à prova e a gente para, e é um momento maravilhoso que é onde Deus mostra pra gente, olha, você tem agora direito de escolha.
Não é isso que é falado na palavra dele? Escolhe coisa a vida. E aí você fica naquela, Senhor, eu não vou fazer isso por mim, eu vou fazer isso por Ti. E eu sei que eu só posso fazer isso por Ti porque o Senhor me capacita. É algo maravilhoso, é tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Então eu espero que Deus fale aos nossos corações, que Ele realmente nos fortaleça. Se por acaso alguém está passando por um momento agora de dúvida, de confusão, de ataque, acontece, gente. Igreja é isso mesmo, é trocação franca. É trocação franca. É toda hora a gente tomando tapa na cara, dando tapa na cara sem querer, mas um ajudando o outro, levantando, meu irmão, me perdoe pelo que eu fiz. Eu sei que eu tenho que te perdoar porque eu já machuquei muita gente. Isso é uma coisa maravilhosa que fica todo mundo em pé de igualdade, não tem nenhum santarrão aqui, não tem ninguém que possa falar, não, eu sempre fui puro, santo e digno. Não, ninguém aqui é digno. Então todos nós estamos aqui debaixo da misericórdia do nosso Senhor Jesus. Então se estão passando por lutas, se estão passando por coisas, se Deus está direcionando algo e você se sente com medo, glória a Deus por isso, porque significa que você é humano, você não é maluco. Só que vá, confie no Senhor, pautado na palavra dele, porque Ele não é Deus de confusão. Ele sempre vai te guiar de acordo com a palavra dele, que é a revelação dele. E é isso que eu tinha para falar, mediante a vontade do nosso Senhor Jesus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quando o céu está
Amém.